Hoje a nossa preleção é falar um pouquinho sobre moral, mas uma moral que é meio estranha, que está no Evangelho. Mas sempre é bom começarmos a nossa fala com a prece. Por estranho que pareça, e muitos de nós não registramos muito bem ainda, a oração, a prece, ela tem uma força tão grande, mas tão grande, que é o único meio que todos nós podemos obter de graça, que nos traz cura, nos alivia dores, nos faz suportar sofrimentos extremos, quando nós nos voltamos para a prece com sinceridade, e ela se manifesta imediatamente nos trazendo alívio e conforto. A prece é um recurso magnífico, que todos nós devemos sim aprender a usar, não só para pedir, mas para agradecer e também para aprender a fazer esse canal de comunicação com a espiritualidade. É bom praticar a prece. Quanto mais nós praticamos, mais fácil ela se faz. Então que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Que a espiritualidade amiga da casa resplandeça em luz, chegando até os nossos corações e as nossas mentes. E que a paz do Mestre esteja conosco. Que fiquemos na sua paz, Mestre Jesus, hoje e sempre. Jesus tem uma determinada parte do Evangelho que ele diz assim: odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos cuidar dos mortos. E ele fala claramente: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Fica muito estranho isso com Jesus, muito estranho. Mas se nos dias de hoje, se nós pensarmos que muitos falsos profetas têm multidões de pessoas que os acompanham, seja na internet, seja na televisão, seja nas sinagogas, seja nos templos, será que Jesus naquela época não tinha uma multidão acompanhando por onde ele passava? Claro que tinha. Talvez seja interessante nós entendermos, nós já ouvimos falar do Êxodo, né? Que Moisés, durante 40 anos, ficou vagando pelo deserto, com aquele povo que foi saído do Egito, como escravos. Quanto era a população que Moisés, durante 40 anos, conduziu pelo deserto? Nós temos uma ideia de quantos eram? 2 milhões. Eram 2 milhões de judeus vagando pelo deserto sob o comando de Moisés. Por isso eram leis duras, eram leis rígidas para poder disciplinar e civilizar aquele povo. Mas Jesus já chega numa época melhor. E ele, à medida que vai fazendo as suas curas, vai colocando o seu evangelho, falando das suas parábolas, envolvendo a todos com muito amor, ele começa a ter vários seguidores, muitos seguidores. E em um determinado momento ele está caminhando e ele se volta para esses seguidores, que não eram poucos, e diz assim: se alguém vem a mim, isto é, me acompanha, se aquele que me acompanha não odiar o seu pai e a sua mãe, não deixar a sua mulher e seu filho, não esquecer seu irmão e suas irmãs, não esquecer a própria vida, não pode ser meu discípulo. Como vou odiar meu pai e minha mãe, não é mesmo? Como é que eu vou esquecer meu irmão? Como vou abandonar minha mulher, minha esposa, meus filhos? E ele completa ainda, ele diz assim: é aquele que não carregar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Tem que carregar a cruz também. E ele termina, mais uma vez, aí ele encerra essa fala, ele diz assim: aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Meus amigos, eu acredito que a maioria que ouviu isso debandou, foi embora. Não era capaz de fazer isso de jeito nenhum. Até nós, hoje em dia, se ouvirmos isso de alguém, nós vamos ficar olhando para ele e falar: você está de brincadeira, não é mesmo? Mas é preciso entender o que Jesus estava falando.
Jesus estava nos dizendo que nós, seres humanos, nós vamos transitando na vida num processo evolutivo. Nós vamos evoluindo com o tempo. E nós começamos a nos crucificarmos, carregarmos a cruz, com os problemas que nós mesmos vamos criando. Aquele povo vivia cheio de problema. E ele estava dizendo assim, olha, não adianta trazer a sua cruz para mim. Vocês têm que carregar. E que é necessário carregar essa cruz para vocês se libertarem. E é necessário vocês se libertarem para ter uma transformação interior que eu estou trazendo para vocês. Esse esclarecimento não está saindo da minha cabeça não, viu? Esse esclarecimento está em Joana de Ângeles. Eu uso muito Joana para casar com o Evangelho, para que ela explique muito bem isso. E ele está dizendo para nós que a verdadeira saúde, aquela saúde que eles buscavam, as curas das suas mazelas, das suas doenças, da lepra, da cegueira, do aleijão, ela está no íntimo da pessoa, no equilíbrio que ela pode acarretar, se harmonizando. Porque todas as vezes que nós nos deixamos envolver pelos conflitos, que nós carregamos e acentuamos o peso da cruz, dos sofrimentos que nós já temos no dia a dia, nós vamos nos desequilibrando. E quanto mais desequilibrado nós estamos, mais fácil nós ficarmos doentes. Não só doente do corpo, mas doente da mente. Quantos transtornos mentais nós estamos tendo? Quantos jovens se suicidando? Porque perdem esperança na vida. Não são capazes de carregar a própria cruz. E que já é uma cruz leve. Porque a nossa cruz em relação a deles foi muito mais pesada. Nós aprendemos com os nossos pais que carregaram cruzes mais pesadas ainda. Mas sabe qual é o problema? Nós dizemos assim, nossa, eu sofri tanto na minha vida, na minha infância, eu não quero que meu filho passe por isso. É um grande erro que a gente está cometendo. Porque justamente nós temos passado pelas dificuldades é que nos deixou forte. E quando nós tiramos as dificuldades do caminho deles, eles se tornam fracos, eles não sabem o que fazer. Porque nós vamos embora, e era isso que Jesus estava falando. Eu não vou tirar as dificuldades do caminho de vocês. Carreguem a sua cruz, para que se fiquem fortes, para que se fortaleçam. Porque na hora do testemunho, vocês não se acovardarão. E essa passagem que ele começa a esclarecer. E ele diz assim, por que odiar o pai e a mãe? Porque nós temos uma família. E o que a família é? É um clã. É um aglomerado de pessoas que cobram coisas uma da outra, mas se mantêm unidas. Mas para seguir Jesus na época, era preciso ir contra as leis do Estado, contra as leis de Roma. E as famílias adotaram as leis de Roma para se sentirem seguras, para não serem mortas. Agora, eu tenho um filho na minha família que quer seguir um rabi, um mestre, contra Roma. Era uma questão de ódio, era uma questão de desavença. E esse filho, para poder seguir Jesus, tinha que deixar a família, as leis que Roma pregava. Odiar pai e mãe. E Jesus sabia que todos aqueles que o seguiam como seus discípulos iriam pagar esse atrevimento, porque era um atrevimento. Porque era necessário pregar a nova era, essa era que nós vivemos do Evangelho. Era necessário alguns sacrifícios pessoais para enfrentar a ignorância da época. Por isso que ele deixou claro que aquele que precisava segui-lo, precisava se libertar. E o mesmo acontece conosco hoje. Nós não temos as leis de Roma mais. Mas não podemos nos enganar que existe uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual é uma disputa de algo. A espiritualidade maior tenta nos trazer para o Evangelho do Mestre. A espiritualidade que ainda não aceita esse Evangelho
que nós podemos classificá-los como adversários, ainda querem nos levar para a descrença. E muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de estudo, por falta de aprender a amar, nós escolhemos o lado errado. Escolher Jesus, muitas vezes, é renunciar à própria existência física. De todos os apóstolos de Jesus, somente João não passou pelo sacrifício. O garoto João, que aos 12 anos viu o mestre ser crucificado, ele foi o único que não foi imolado. Ele foi o único que não foi apedrejado, não foi crucificado, não foi degolado. Mas foi para o exílio, na ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Foi o único. Todos os outros pereceram sob imolação, sob tortura. Inclusive Judas, hoje o redimido. Porque Judas teve uma dor tão grande que foi ao suicídio. E quando se voltam para Jesus, que Jesus diz a Judas? Precisa recomeçar. Nós somos, todos nós, meus irmãos, fadados à glória estelar. Essa glória que nós somos fadados, que muitos de nós não conseguimos imaginar o que é isso. Como é que eu posso ser glorificado nas estrelas? Como é que eu conseguirei isso? Se dentro do que eu olho para mim, eu só vejo defeito, eu só vejo imperfeição. Não se enganem, não se enganem. Nós já fomos mais imperfeitos do que somos hoje. Muito mais. Nós já fomos cruéis. E hoje nós estamos ouvindo falar de Jesus pacatamente, sentados, pensando. Antes, nós pegaríamos as nossas espadas, no caso vocês, e veriam me matar, me degolar, porque não querem ouvir de Jesus. E aqueles que pregavam sobre o Mestre sabiam disso e colocavam as suas vidas em oferta à doutrina, ao evangelho que Jesus pregava. Quando ele nos fala sobre o uso da espada, ele está nos dizendo que entre aqueles que o seguiam, muitos pereceriam pela espada. Mas era necessário que isso acontecesse, porque ao acontecer, eles todos saberiam quem eram os mortos que deveriam ficar para trás, porque optaram pelo comodismo, optaram por não mudar, optaram por seguir as leis da época, as tradições. É necessário coragem para mudar. Trocar a espada pelo fogo é dizer assim: saia da comodidade, saia desse conforto, saia dessa paz estagnada que não te leva a nada. Pensar que Jesus, ao falar de paz, era como se ele estivesse na casa de Pedro, sentado, em paz, e tudo acontecendo em volta, mas ele está em paz. E não é isso, Jesus se colocava em movimento. A paz é movimento, a paz é sair do nosso local de conforto, a paz é enfrentar o fogo, é enfrentar as críticas, é enfrentar os debates, para colocar o evangelho do Mestre. Para colocar aquilo que é mais importante, não talvez para os outros a princípio, mas para nós mesmos. O quanto eu coloco-me à disposição da paz que o evangelho prega, me colocando em movimento, agindo. O que eu faço para que essa paz se espalhe? Ser discípulo do Mestre, ser seguidor do Mestre, implica em trabalho. Muito trabalho. Implica em não ter hora. Implica em ter disposição. Implica em ouvir dores profundas que nós não sabemos nem como começar a resolver, se é que temos uma solução para isso. Não podemos nos medir pela nossa incapacidade de encarnado. Nós temos que nos medir pela nossa disposição em praticar o bem
com o amparo da espiritualidade. A falsa moral do mestre está muito além daquilo que nós estamos lendo ali. Não é o quesito família, é ser livre. E nós precisamos amar para isso. Nós temos que encontrar possibilidades para detectar o momento em que nós estamos crescendo espiritualmente. Mas quanto tempo eu levo para crescer espiritualmente? Hoje eu achei que eu tinha crescido, mas amanhã eu olho para trás e penso assim, não cresci nada. É verdade. Não só acontece com vocês, não, acontece com todo mundo. Mas nós crescemos espiritualmente quando olhamos com sincera bondade para alguém e nos lamentamos por ele mesmo que não falamos nada. Porque é importante entender que a dor que o outro carrega, a mendicância pela rua, o morar nas ruas, o beber, o usar drogas, o se perder como espírito encarnado, nos causa muita dor. Mas é compromisso do outro. Ele causou aquilo. Ele optou por aquilo. É livre-arbítrio. Mas no momento em que nós nos compadecemos, nós estamos nos envolvendo em emanações de amor. Por isso que eu disse que nós já crescemos espiritualmente. Nós já somos capazes de emitir bondade. Antes nós emitimos indiferença. Não é comigo, não me importo. Eu tenho a minha vida para seguir. Não perco meu tempo com essa ralé. Querem um exemplo mais profundo? Emitimos bondade até para os cachorrinhos que estão na rua, ou não? Perdidos que nós encontramos, pobrezinho, com sede, com fome. Isso é bondade. Isso é praticar o ensino do mestre. E nesse contexto em que nós vamos assim guerreando pela nossa liberdade, nós vamos nos movimentando pela escolha que vamos fazendo, nós vamos dando direção aos nossos valores. Nós todos temos valores. Qual é o meu propósito como encarnado? Por que estou aqui? Temos que nos perguntar. O que eu posso fazer naquele pouco que eu sei? Não podemos nos demorar nesses círculos muito estreitos da sociedade, dos amigos, do trabalho, porque todos eles são campos de batalha. O trabalho, alguém sempre querendo dar rasteira no outro, querendo um cargo maior e melhor para ganhar mais. Na família, muitas vezes o egoísmo, a espada em vez do amor. Quantos filhos são expulsos de casa, ou porque engravidaram, ou por opção sexual, ou porque perderam o emprego, ou porque o pai não gosta, ou porque a mãe não gosta. É o uso da espada nesse momento, não é o uso do amor. Então a espada está na família, quando expulsamos um ente querido do nosso convívio. Por questões não de amor, mas por questões de escolhas diante do nosso preconceito. É preciso nós termos como meta o universo. Porque a nossa casa é o universo. Nós somos espíritos, ainda em aprendizado. Mas já existe ao longo um farol que nós podemos seguir. E esse farol é Jesus. Podemos deixar de seguir qualquer outra coisa. Se nós nos pautarmos pelo Evangelho do Mestre, nós não nos perdemos. Nós não nos perdemos. Porque tudo aquilo que chegar e que nos falarem, nos mostrarem, tentarem nos induzir, e nós olhamos para o Evangelho do Mestre e não se coaduna, não harmoniza, não tenhamos dúvida, temos que deixar de lado, não é o nosso caminho mais. Já seguimos essas trilhas. Então o Evangelho do Mestre tem que estar não só no nosso bolso, tem que estar no coração. Porque quando está no nosso coração, na medida que aquela vibração chega nos convidando para algo, nos incomoda. E se nos incomoda, não nos serve. Não entremos muito em questionamento, entremos em sentimento.
Confiem no sentimento que carregam de amor e estarão protegidos, todos nós. Não quer dizer que não passaremos por penas, por sofrimentos, por provas, por expiações, não é isso. Nós temos, cada um de nós, traçado o nosso caminho como encarnados. Mas nós passaremos por essas provas, por essas expiações, por esses sofrimentos, como Jesus passou. Teríamos capacidade de passar pelo que o Mestre passou? O médium de Deus não foi poupado. Quando ele no Monte das Oliveiras pede para que afastasse dele aquele cálice, Moisés e Elias lhe entregam um cálice e diz que é para ele beber. Porque é a vontade do Pai. E ele o faz. E assim temos que ser nós. Às vezes o nosso cálice é muito amargo. Mas se nós fugirmos dele, teremos que tomá-lo mais tarde. É necessário enfrentar, é necessário beber esse cálice amargo para nós nos depurarmos, nos tornarmos mais elevados. E esse cálice amargo às vezes não é nem conosco, é com o nosso filho, é com o nosso esposo, é com a nossa mãe, é com o nosso pai, é com o nosso amigo. Cálices amargos existem muitos. Um pai com Alzheimer, por exemplo, é um cálice amargo, difícil de sorver. Muitos não conseguem, abandonam. Um filho com demência, um filho preso, é um cálice amargo. Muitos não conseguem, abandonam. Mas aqueles que persistem e se mantêm firmes, bebem o cálice e se depuram. Se tornam mais fortes, mais equilibrados. E assim, essa estranha moral que o Cristo vem nos falando, quando olhamos no Evangelho, nós temos que entender que Ele está nos dizendo exatamente o contrário. É necessário coragem para empunhar a espada da vontade. É necessário coragem para empunhar a coragem de enfrentar as chamas que podem nos queimar em momentos que nós não temos sequer forças para resistir. Mas a mensagem, o amor, a esperança, a certeza de que há algo mais nos sustenta. Jesus pagou pela audácia dele, não pagou? Pagou pela audácia dele. Foi traído, foi negado, foi crucificado. Por que ele teve que pagar? Porque ele perturbou o sono dos poderosos. Todo mundo dormia bem, todo mundo estava sob controle. E chega um carpinteiro e começa a dizer: olha, não é isso. A mensagem que o Pai diz é amar, não é escravizar. A mensagem que o Pai diz é tratar, não é punir. E ele causa uma rebelião, uma revolução. E essa revolução está dizendo assim: se afastem dos bajuladores, se afastem dos infelizes, movimentem-se para sair dos palácios vazios, onde não existe bondade. Mesmo crucificando o Mestre, a mensagem dele não morreu. Sabem por quê? Porque todas as vezes que existe um mártir, a voz desse mártir, ela é muito mais forte do que a voz de milhares de soldados de um exército que massacra tudo. Eles também morrerão. Os comandantes morrerão. Não sobrará nada desses corpos. Mas a mensagem do mártir não morre. Por isso que a mensagem de Jesus continua até hoje e continuará sempre. Porque Ele colocou a paz e o amor como as armas para combater a espada, o fogo, a violência. E é preciso aprender com Ele que nós podemos sim, muitas vezes nos aborrecermos, às vezes até ficarmos irados um pouquinho. Mas é importante nós compreendermos que eu sou um seguidor do Cristo, me permito a essas falhas, mas eu também tenho por obrigação não alimentar isso por muito tempo. Não alimentar o ódio, não alimentar a raiva,
não alimentar o desprezo, a vingança. Eu tenho que me depurar, me tornar um espírito mais leve, compreender que a vida é uma plenitude. A vida, ela é maravilhosa. Como espírito que somos, nós temos a visão estreita do espírito encarnado, do dia a dia. E Jesus está dizendo assim: vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Está claro, ele está sendo muito claro. Sabemos que existem doutrinas que pregam que o mestre volta. Estão enganados, estão iludidos, estão interpretando errado as palavras do mestre, equivocados. Porque ele diz: vinde a mim. Eu já fui até vocês, eu já ensinei a palavra do Pai. Agora cabe a vocês pregarem isso, colocarem em vocês e virem a mim, porque assim eu vos aliviarei e direi: existe uma nova morada. E essa morada é de redenção, ela é mais leve, ela é mais pura. Ela não tem tanta dor, ela não tem tanto sofrimento. E pouco a pouco vocês chegarão onde eu estou, porque vós sois deuses. Não é? Ou eu estou inventando? Não, ele diz isso. E eu me vou para preparar outras moradas, porque eu sou uno com o Pai, eu e o Pai somos um, e eu sou uno com vocês. Então vocês são um comigo, portanto são um com o Pai. É uma questão lógica. Mas tentam nos convencer ao contrário. Por isso passamos por esses tormentos, por essas dificuldades, por essas incertezas, por essas desesperanças, desânimos. Perdemos a vontade de prosseguir na vida. Achamos que tudo está muito ruim. São ilusões, são falácias. Estão pintando uma tragédia que na realidade não existem. Só para encerrar, sabe por que os obsessores não querem que os obsediados orem? Sabem por quê? Porque toda vez que o obsediado tenta orar, ele está se conectando com Deus. E o obsessor, eu estou dizendo obsessor, mas estou dizendo todos aqueles que tentam nos perturbar, encarnados ou desencarnados, sabem que se esse processo de oração, de vínculo com o mais alto continuar, ele perde o controle. Por isso ele não deixa. Por isso que nós somos bombardeados dia e noite pelo mal. Porque nós não podemos e não temos tempo sequer de pensar em orar, de tanta tragédia. Mas se fecharmos os olhos e os ouvidos, desliguem as TVs, desliguem tudo, entrem no Evangelho, a realidade é outra. A realidade é completamente diferente. E, portanto, orar primeiro por nós, pelos nossos adversários. Por isso que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Para que ele não nos espere do outro lado, como adversário, mas sim como amigo. E ao nós seguimos esse simples conselho do Mestre, nós estamos sob proteção o tempo todo. E passaremos pelas dificuldades que Jesus nos fala, sem nenhum temor. E não seremos como muitos espíritas que eu conheço que têm medo de morrer. Conheço muitos. Não porque a morte em si, mas eles não sabem para onde vão. Eu tenho medo de morrer porque eu não sei se eu vou para o umbral 1, para o umbral 2, para o umbral 3. Se eu vou ficar no purgatório. Peraí, purgatório não existe na doutrina. Não, mas eu tenho medo. Por quê? Apenas fica na teoria. Não aprofunda no quesito prática, se movimentar. Quando se movimenta, não tem mais medo. Porque todo aquele bem que nós fazemos retorna em cêntuplo para nós, não é assim? Se eu faço um bem, eu recebo 100 de volta. É assim que temos que ser. Mesmo nas nossas dores, nas nossas doenças, nos nossos limites. Não importa o que for. Que fiquemos na paz do Mestre, que Ele nos abençoe. Que ao ler esse capítulo 23 sobre a falsa moral, pense um pouco mais sobre essa questão que eu coloquei, tá bom? Obrigado a todos.
e até uma próxima oportunidade. Bom trabalho a todos. Agora vocês ficam aqui. Orerê meu coração,